Olá pessoal, estamos aqui agora para a segunda temporada do The Search, um programa promovido pela Quarter Sports, onde a gente faz a procura do bom cavalo, do bom treinamento. E hoje vamos começar essa segunda temporada e agradecer já de momento nosso amigo Evelino Rocha, treinador das provas de Três Tambores. Agradecer aqui o Aras Zopponi, nos está recebendo aqui para esse dia agora de partilhar informações. E desde agora eu quero agradecer você, Evelino, pela recepção e para doar um pouquinho do seu tempo para a gente e para todo mundo que vai ver esse programa. Obrigado, Chico, obrigado à Quarter Sports, como diz aí o The Search, a tradução é pesquisa, procura, e é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado quando você me mandou a mensagem e me procurou aí para a gente fazer aí esses vídeos sobre as trocas de informações que a gente vai ter aqui hoje e também falar um pouco do meu programa de treinamento, para levar a informação para as pessoas aí que participam do canal. Então eu tô muito feliz de ter vocês aqui, espero que tudo corra bem. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor aí para a gente conseguir alcançar nossos objetivos aí nesses vídeos. Evelino, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, como começou a sua vida no cavalo. Então, Chico, eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas, no leste de Minas, que é divisa do Espírito Santo e Bahia, ali são divisa de 3 estados. E lá, o forte na época, hoje já está difundido em todas as modalidades do quarto de milha, mas na época o forte era cavalo de vaquejado. Meu pai sempre gostou de cavalo, então eu tenho contato com cavalo desde criança. E uma certa época lá, eu não lembro direito, se eu tinha 10, 12 anos, uma pessoa de lá tinha ido morar nos Estados Unidos e voltou casada com um americano, e esse americano trouxe uns cassetes do Doug Mulholland, Bob Loomis, e foi a primeira vez que eu vi aquilo e eu falei, eu quero fazer isso, eu quero que meus cavalos façam isso, um dia eu quero mexer com cavalo. Só que os pais da gente, naquela época, não tinha essa cultura de viver de cavalo, queria que eu estudasse. Então foi uma luta aí até os meus 19 anos, 18 anos, e nesse tempo, eu conheci depois, já com 15 anos, o Tim Hope, comecei a laçar e comecei a gostar. E daí já veio a vontade de mexer com laço também, tudo, mas meu pai me mandou para Belo Horizonte para estudar, fazer cursinho, essas coisas. E aí um dia eu decidi que eu não ia mais estudar, que eu queria viver de cavalo. Quase fui deserdado. E ele só falou, ó, só que a partir de hoje você vai viver por sua conta. Então, já que você quer viver disso, eu falei, tá bom. E aí eu peguei alguns cavalos para, na época a gente falava amansar, né? Um pessoal dali divisa da Bahia, também uns amigos meus que são amigos meus até hoje. E comecei desse jeito, e não tinha nem capim para dar, saía na estrada de bicicleta, de motoca para cortar capim para esses cavalos, porque queria ser treinador de cavalo. E até que eu consegui uma oportunidade, vim para Belo Horizonte, fiquei uns meses ali trabalhando num rancho, então eu limpava a cocheira, fazia de tudo. E de tarde era assistente de um cara que mexia com rédea, chamava Álvaro Gramichelli. Foi a primeira vez que eu tive contato mesmo assim de verdade com isso. E apaixonei, só que não tinha como fazer. Depois fiz um curso com o Gilson Diniz e acabei, como não tinha oportunidade, voltei a mexer com cavalo de laço, só que aí eu já voltei a trabalhar mesmo com isso. Aí trabalhei para um cara em Nanuque que chama Guigo Varejão, que é primo do Cicim Varejão, que foi presidente aí da BQM. Aí trabalhei com ele um tempo, depois decidi que eu ia queria mexer mesmo com rédeas e comecei a vir ficar com o Eduardo Salgado, quando ele trabalhava aqui no Sacramento. Fiquei muito tempo ali, vindo e voltando. Aí quando chegou na época que a gente tinha combinado que ele ia poder me colocar como um assistente dele, o Cicim Varejão, eu já tinha uma fã minha ali na região que domava cavalo bem, me chamou para ir trabalhar para ele, mexer com cavalo de tambor. Falei, cara, eu não sei mexer com cavalo de tambor, e para falar a verdade, falei com ele assim, para falar a verdade, que eu nem gosto de cavalo de tambor. Falei com ele, eu acho feio demais o jeito que vocês mexem nos cavalos. Na época,
assim, eu queria ser outra coisa, né? Então, eu não gostava daquilo. Aí ele falou, mas tem uns cavalos de bezerro. Eu te mando ficar um mês lá no Beto Bobeta, que eu sempre tenho uns cavalos pra lá, e cavalo de laço. Aí liguei pro Eduardo falou, não, isso era em setembro de 2007. Aqui o negócio só vai ficar pronto em novembro, a casa pra você vir. Eu era noivo, ia casar com a minha esposa. Eu falei, tá bom. Só que aí fui em 2007 pra lá, eu nunca tinha ninguém nem pra arriar um cavalo pra mim. Aí tinha uma pessoa pra arriar, pra dar banho e tudo, tinha uns cavalos de laço. Fui ficando, acabei ficando lá, ele me pagou um salário bem melhor do que eu ganhava na época de domando cavalo. Fui ficando, o primeiro ponto que eu domei, que entrei lá em 2007, era Porto Futuro 2009. Eu ganhei o Porto Futuro castrado de Tambu e classifiquei em terceiro para a final, choveu, a final veio aqui para Bauru, acabou que o cavalo machucou, não consegui correr a final aqui. E no outro ano eu já tinha um outro, ficou em décimo no Porto Futuro. Aí fui morar no Paraná, eu era muito amigo do André Coelho, sou muito amigo do André Coelho, ele arrumou um emprego para mim no Paraná, na Isla Vieira, fui. Ganhei o congresso lá a primeira vez, fiquei em sexto no Porto Futuro com a ponta do Cicim também, nessa época, que fui para lá. De lá eu fui para o Rancho Brasil, treinei a Diana Faruota, que na época foi recordista brasileira também, 16.607 com a Carla. Eu treinava e ela corria, treinei o ST Tip Tip, que é outro cavalo que ganhei muita prova nele. E aí o Diogo estava com aras aqui montado e a Rolling era puta, ele tinha comprado a Rolling, a Climane, e ele me procurou e acabei vindo para cá. E aí treinei a Rolling, treinei a Climane, já estou treinando os filhos dela, já vai fazer agora dia 15 de novembro desse ano, 8 anos que eu trabalho aqui. E graças a Deus, quando eu cheguei aqui, já tinha títulos a nível nacional quando estava nos outros lugares, mas aqui foi onde eu ganhei mais, também é o lugar que eu mais fiquei tempo trabalhando aqui, fui 2 vezes recordista mundial, 2 vezes campeão nacional, 2 vezes campeão de congresso. Ganharia o Porto Futuro com o primeiro filho da Rolling em 2021, derrubei o tambor, estava com o joelho amarrado, que eu tinha rompido os ligamentos. Mas é isso aí, só agradecer a Deus, Deus proporcionou na minha vida muito, muito, muito mais do que eu um dia sonhei para mim. E eu nem sei assim o porquê, eu tento ser uma pessoa que ajude realmente as pessoas de forma positiva, com palavras positivas, porque eu sei que é uma competição que nós fazemos, tanto na minha área como na sua, mas como eu acho que tudo que Deus derrama na vida da gente transborda, a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas, então até por isso que eu estou aqui com você hoje, para a gente trazer essas informações para outras pessoas, para essas pessoas que estão tão longe, como um dia eu estive tão longe e não tinha acesso à informação. Eu lembro que nesse cara que eu trabalhei, com o primeiro emprego meu com os cavalos de laço, ele assinava uma revista da NCR. Eu não via a hora dessas revistas chegar para eu ler aqueles artiguinhos que o cara ensinava de troca de mão, ensinava esbarra. Então, hoje em dia a gente tem toda essa mídia aí online, né, informação então acho que nada mais justo que eu tentar fazer alguma coisa para tentar possibilitar mais gente consiga realizar os sonhos que eles têm de trabalhar com cavalo. A gente sabe que não é fácil, então se a gente conseguir facilitar isso, nem que seja um pouco, eu sei que Deus vai me recompensar, vai recompensar você infinitamente por conta disso. Ô Evelino, a época que você começou, até mesmo perto da época que eu comecei também, era uma época muito difícil, né? Porque a gente não tinha acesso à informação, né? A informação, na verdade, era pessoal, né? Era você e a pessoa, não tinha vídeo, não tinha essas fitas aí que era assim, que ajudava, mas assim, na verdade, criar aquela sensibilidade do cavalo e ter aquela noção mais próxima de você treinar um cavalo era mais difícil, né? Era beira de pista, né? Assistia os caras treinar, eu mesmo que vinha de longe. Morria de vergonha de conversar com os caras para mim eram meus ídolos, então eu via esses caras lá em cima, eu tinha medo até de conversar, então eu ficava o dia inteiro sentado na beira da pista ali para assistir os caras treinar, observar então, mas só que quando Deus tem um propósito na vida da gente, ele acaba criando a oportunidade certa, no lugar certo, na hora certa. Então, por exemplo, com o Eduardo Salgado mesmo, foi um encontro, passei de frente dele e morria de saber que era o cara, né? Falei, eu sei que é Eduardo Salgado, ele falou, aí ele tinha, na época ele montava num cavalo,
que eu tinha domado, iniciado, logo depois que eu fiz o curso com o Justo Diniz. E aí eu falei, eu que montava o Magic, que era um potro, um T-Pent Horse na época. Aí ela falou, você que domou e tal. Eu falei, e tal. E ali conversamos rapidinho, perguntei ele se ele dava um curso na casa dele. Ele falou, não, eu tô indo pra lá, eu vou voltar aqui, vai ter um leilão aqui no tal dia, você vai, fica comigo em Avaré e volta. Era um nacional até aqui em Bauru. E aí criamos uma amizade. Depois disso, antes dele falecer aí, fiz live com ele lá nos Estados Unidos e a gente contou um pouco dessa história. Então foi um cara que me ajudou muito. Eu achava que um cara especial no cavalo, assim, um cara de uma sensibilidade fora do comum. Na época, o Fernando, irmão dele, que está acabando com tudo na rédea lá nos Estados Unidos, era o primeiro assistente dele. Era um cara também que eu já conseguia enxergar, mesmo com pouca experiência, o tanto que aquele cara tinha, era diferenciado. E não é à toa que ele hoje é um dos melhores do mundo aí. E você passou, né? Você começou aprendendo rédea, laço. Aprendi de tudo um pouco. Isso é muito bom, porque você teve muita experiência com outras áreas, né? E nisso, aonde você chegou, por exemplo, hoje, né? Falando do seu método de treinamento, né? Você criou um método de treinamento, para tambor, mas colocando toda essa experiência que você teve em tudo, né? O método step by step, né? Isso, que é, na verdade, a tradução passo a passo, que é o que eu sempre busquei a minha vida inteira, sabe, Chico? Eu acho assim, acho que a constância do treinamento é muito importante para quem vive de cavalo, você sabe disso. Talvez você não tenha um craque todo ano para você ganhar futurity mais importante, mas se você é um cara que tem um programa de treinamento sólido, se você sabe o passo a passo, você não vai se desesperar com um potro que está um pouco mais atrasado, que tem mais dificuldade numa área, você sabe que você está seguindo um caminho que dá certo. Então, quando a pessoa não tem um programa de treinamento, tudo que acontece de novo, ela perde o chão, porque ela não sabe o que faz. Então, algumas pessoas partem, que é um ponto negativo, às vezes, para a agressividade, que é a falta de conhecimento. Quando você não sabe o que fazer, você se irrita, você acaba partindo para um outro lado. Então, o intuito, tanto meu como o seu aqui da Quarter Sports, é justamente levar esse conhecimento para as pessoas não tenham que partir para esse lado. Então, a gente quer o bem do cavalo, porque a gente vive do cavalo, e o bem das pessoas também, que a pessoa, depois que ela adquire o conhecimento, ela vê que a vida dela vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu falo, assim, que hoje montar a cavalo é uma faculdade. É uma faculdade. Não se forma um treinador em 2, 3 cursos, mas se forma um treinador com um tempo montando e com experiências e passar por várias coisas, né? E com informações de muita gente. Não só, por exemplo, o que você está falando aí, não só da sua área ali que é tambor, da sua modalidade, mas juntando várias outras modalidades que você pega um pouquinho de cada coisa e consegue implantar no seu método de treinamento aí, no seu programa de trabalho, né? E aonde você consegue às vezes achar saída para várias coisas, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu adoro freio e estudo pra caramba, já tive algumas clínicas com alguns... nos Estados Unidos é diferente, a pessoa que faz freio, ela já montou cavalo, ela entende de cavalo, ela testa o freio na boca do cavalo antes. Então eu já tive a oportunidade de fazer isso aí lá nos Estados Unidos com por exemplo, um dos caras muito famosos lá que é o Troy Flahart. Agora eu tenho um patrocinador que também é um cara super entendido lá, que é o Cameron, que é o dos Schonenberg Beats, que é os freios que eu uso hoje. Isso. Agora há pouco ali, né? Então é uma coisa que eu adoro. Então quando você trabalha somente dentro de uma linha de trabalho, de treinamento, você acaba conhecendo só aquela linha ali. E às vezes um freio de laço, um freio de rédeas, ele não vai te servir para você treinar nem apresentar um cavalo de tambor, mas ele pode servir para você melhorar uma área desse cavalo que tem dificuldade. Então, se você não tem contato com esse tipo de embocadura, se você nunca teve, você nunca vai nem saber se tem, o que serve, o que pode. Então, por exemplo, você mexe com cavalo de laço, nós conversamos ali um pouco antes sobre freio, então eu já aprendi, já vi, você já me mostrou no seu celular algumas fotos, eu já criei curiosidade, eu vou testar. Aquilo ali já vai ser mais uma ferramenta dentro da minha caixa de ferramenta. Então, essa parte de ter passado em outras modalidades me ajudou muito, e como você falou, e vai ajudar outras pessoas também que têm
que possa ter esse tipo de experiência, né? Eu falo que às vezes a pessoa acha que mudando o freio do cavalo vai fazer um milagre. Eu falo que não vai fazer um milagre. É mais uma coisa que vai contribuir para a gente melhorar. E tem freio que acessa a área do cavalo que a gente precisava acessar que outros não acessam. Então, quando você falou assim, um freio de rédea, um freio de laço, ou um freio de apartação, qualquer outra coisa, por exemplo, tem bridão lá que o pessoal eu uso às vezes ferramenta até do pessoal da equitação, né? Que é a equitação do adestramento, que é uma das modalidades do hipismo, né? Que é o salto e o adestramento. Quer dizer que às vezes a gente precisa de uma ferramenta para acessar certas coisas para melhorar lá no final. Pra você ter ideia, tem um freio que eu via muitos anos atrás, lá no Eduardo, lá no Sacramento, era um freio todo montado ao contrário. Que é para cavalo, que tá muito... Você não vê em outras modalidades. E eu, por exemplo, a gente tem isso no cavalo de tambor, só que nós não temos mais embocadura para isso. Então, quando eu tenho, por exemplo, como eu sigo meu programa de treinamento, eu evito vários problemas. Agora, só que eu recebo cavalo também que já vem com problema. Então, se eu tenho esse recurso, eu consigo, com esse freio, acessar essa área que eu preciso do cavalo. Eu arrumei, eu vou voltar para as tralhas que eu estou acostumado a trabalhar, que é o que vai me facilitar dentro do meu programa de treinamento e dentro da modalidade que eu pratico, que é o tambor. Oi, Evelino, eu sei que você teve muitos cavalos que te marcaram, né? Nesses anos de treinamento, mas eu queria que você falasse de um animal em especial. Acho que sem dúvida o cavalo que mais me marcou é a Rolling, né? Não tem como ser outro. Eu até tenho outros assim que eu acho que me marcou também e me fez chegar até aqui para um dia ter a oportunidade de montar numa égua igual ela. Mas não tem como fugir disso. Todo mundo, se você ter uma ideia, no ano passado eu estava nos Estados Unidos, em dezembro, no OKC Futurity, e eu estava lá com um amigo meu e aí um cavalo que ele correu lá, uma égua, arrancou a ferradura, ele ia correr outro, ele falou, corre lá e ajeita alguém para ferrar. E tinha um cara lá que era um ex-marido da Latrícia, aí ele falou comigo, leva lá no... me fugiu o nome do cara agora, não sei se é Jay ou Josh, o nome do cara. Aí eu falei, não, eu vi ele indo embora. Aí eu falei com ele, mas eu vi um outro rapaz ali ferrando, um cara baixinho e tal, eu vou lá, peço ele para ferrar, beleza. Me deu $50, vê lá quanto que é e paga. Aí cheguei lá, o cara me cumprimentou assim, beleza. Aí eu falei com ele o que tinha acontecido, se ele podia repregar, ele falou que repregaria. Aí ele falou, pelo sotaque, né, você é de que país e tal? Eu falei, eu sou brasileiro. Aí ele virou para mim e falou, você conhece uma égua que se chama Rolling the Fame? Eu falei, conheço. Aí na hora eu achei que o cara estava até brincando, ele com a cabeça baixa lá ferrando a mão da égua, tinha soltado. Aí ele virou para mim e falou, ela é boa mesmo? Eu falei, para mim é a melhor que eu já vi. Aí ele levantou a cabeça, olhou para mim, é você que monta nela? Eu falei assim, sou eu que treinei ela, fiz tudo. Aí ele parou o que ele estava fazendo, chamou um ajudante, só vi a menina, conversou com ela, saiu correndo, quando ela voltou, ela já voltou com a esposa dele monta no irmão próprio da Rolling. Aí ela foi me mostrar e perguntou como é que era e tal, eu falei que já estava montando uma outra aqui também, que era irmã própria. E no final das contas, ele falou pra mim, eu falei quanto que é e tal, a gente conversou um pouco ali, pra mim é uma honra conversar com você, não te cobro nada pra levar a sua égua, me abraçou. Eu tive também numa treinadora aqui, nesse mesmo ano passado, que chama Ashley Schaefer, que eu adoro, e fui na casa dela, ela tem uma irmã própria da Rolling, até twin, que eles falam, né, gêmeas, da que eu monto aqui, que chama HP Rolling Again, é tudo dupla ovulação. E ela, eu tô com um pouco de dificuldade com essa égua, eu queria que você montasse, porque todo mundo fala que você vai muito bem com os filhos da Bumete, que é a mãe da Rolling, que se chama de apelido lá, a égua chama Roadless Ladybug. E aí montei, depois que eu vim, ela mandou mensagem, eu até deixei um freio lá que eu tinha levado pro André, e ela pediu emprestado, que eu expliquei para ela um pouco do freio que eu usava aqui. E ela continuou indo bem com essa égua, foi bem no challenge, foi bem em outras coisas. E ela falou não para mim, mas falou pro André, falou pro outro brasileiro que esteve lá, que eu ajudei ela muito com essa égua. Então acaba que todo mundo que me vê só lembra dela, então eu acho que não tem como fugir disso aí. De ser o animal, né?
O animal da sua, assim, Da minha vida. da sua vida, né? Eu sei que você tava contando aí, rapaz, até arrepiou, assim, até emocionou, né? Porque é uma... A gente falar de ser reconhecido lá fora também não é qualquer coisa, né, cara? Não é... Como é que eu posso falar? É uma gratidão muito grande, né? Viu, Chico? Nossa, no dia eu até mandei mensagem pra minha esposa, eu falei assim, até me emociono, né? Falei, como Deus é tão maravilhoso. Porque olha de onde nós saímos, você chega num lugar desse que eu sonhei a vida inteira em vir aqui só ver, passear. As pessoas me conhecem pelo nome, todo mundo que conversa comigo só vem me perguntar dessa égua, como é que foi, como é que é, e tipo assim, E você nem imaginava isso. nada, às vezes eu já tive vezes eu estar na NRS na loja e chegar a menina lá, que lá mexe mais com tambor, são meninas, né, e as meninas vêm com a mãe, perguntar se poder tirar foto comigo, é coisa. Nossa. Eu, às vezes eu fico assim, meu Deus, será que é isso acontecendo comigo Será que é mesmo, verdade, entendeu? né? Então, e é, é o que eu falo sempre, eu É os sou presentes da muito, vida, né? eu sou muito grato a Deus por tudo, então eu sempre falo de Deus mesmo porque Ele sempre fez muita coisa e faz muita coisa por mim, pela minha família, então é só Ele mesmo para proporcionar a gente essas coisas aí. É bonito ver sua gratidão com ele também, né? Ô, ô Evelino, agora vamos falar um pouquinho do seu programa de treinamento, seu programa de trabalho aqui. Eu acho muito legal isso, porque eu acho que todo treinador, não importa se ele está começando ou se ele já é um treinador formado, uma evidência, ou qualquer outra coisa. Acho que qualquer um que for mexer com cavalo, não é diferente de qualquer outro tipo de profissão, que a gente tem que ter um programa de treinamento, um programa de trabalho, na onde a gente tem que ter o começo, meio e fim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, resumisse um pouquinho, para depois a gente já fazer a parte assim. Eu já queria que você mostrasse mais algumas coisas montadas a cavalo. Chico, então, eu acho de suma importância a base dos cavalos, uma doma bem feita. Eu acho que isso aí não é nem pro tambor, qualquer modalidade. Você mexe com um cavalo de laço aí, você tem um cavalo bem iniciado, você corta a volta, entendeu? Muita gente às vezes acelera isso aí, pula parte, vai atrapalhar o trabalho dela, vai ficar mais lenta ainda, em vez de acelerar. Então eu dou muito valor a isso, então eu gosto de domar os cavalos ali no redondel, a gente faz todo um trabalho de horsemanship, que é uma coisa que eu adoro também. E depois a gente começa ali os primeiros passos, quebrar em média 15 a 20 dias ali dentro do redondel, depende do cavalo, cada um é um indivíduo, é diferente, mas em média é isso aí. Os cavalos mais especiais no redondel 15 dias, e os outros 20, mas isso aí também é uma coisa que é relativa. Tem cavalo que é muito mais rápido lá, mas chega aqui tem dificuldade. Tem cavalo que fica mais 5 dias lá, mas chega aqui tem mais facilidade. Então isso é uma coisa que é relativa. Aí depois eu trago aqui para a pista, eu trabalho um pouco meio que como se fosse, eu uso a pista como se fosse um big redondel, um redondel grande, para o cavalo não se perder tanto, não mudar tanto essa característica dele. Então eu acabo começando aqui um pouco usando também a cerca. Depois disso eu acabo tirando ele da cerca, que é como se eu estivesse tirando esse apoio da cerca e começo a vir trabalhar para o meio da pista, trabalhar alinhamento. Depois que o puto está no meio das minhas rédeas, no meio das minhas pernas, bonitinho, aí eu começo a ensinar a galopar em círculo e tudo. Daí para frente, eu já entro nos flexionamentos, aí eu tenho um passo a passo. Meu treinamento, eu tento fazer uma coisa mais enxuta, eu não invento tanto, então é arco simples no começo, um pouco mais alinhado, depois eu exijo um pouco mais de flexibilidade, com meio mais dobrado, e arco reverso, as coisas básicas. Eu gosto de um cavalo com a nuca quebrada, mas não quero um cavalo debruçado, que muita gente confunde o cavalo com a nuca quebrada e acaba debruçando os cavalos demais, deixando os cavalos muito para baixo, ou o cavalo que aprende a parar puxando. Leve para os dois lados, seguindo bem o focinho, que é uma coisa que eu não chego a entrar nos cavalos no espinho, mas eu gosto dos meus cavalos de tambor seguindo o focinho, a gente vai falar um pouco disso aqui também. E o percurso, eu enxergo de uma forma, tem muita gente que trabalha o percurso muitas vezes. Eu acho que o percurso, quando você trabalha ele demais, ele acaba sendo maçante para o cavalo. Eu não quero um cavalo
que chega no percurso e odeia o percurso. Então, para mim, o percurso é a coisa boa, tem que ser a coisa boa para o cavalo. Então, tudo que eu preciso, a maioria das coisas que eu preciso resolver, eu tento resolver com 2 tambor, e eu só trio os potros desde as primeiras vezes, 3 vezes no percurso, e os cavalos velhos é só 3 vezes no percurso. Uma às vezes de uma velocidade, ou às vezes de um jeito, e eu vou mudando isso dentro dessas 3 vezes, dependendo de cada cavalo. Por exemplo, 2 tambor é como se você estivesse fazendo ele ligar no tambor ali, ter as experiências com o tambor, mas sem estar focado em fazer o percurso. Uhum. Eu uso isso também, Chico, e uso também, por exemplo, para apresentar os potros novo tambor. Então eu não apresento logo direto no percurso, eu preparo eles aqui, eu faço uma base aqui, para quando ele chegar no percurso, aquilo não ser uma coisa, um impacto tão grande. Isso é difícil para ele fazer. Difícil para ele fazer. Então eu uso esse 8 porque, na verdade, a primeira vez que eu uso com um tambor só, ensino a ficar equilibrado em volta, depois que já está sabendo fazer círculo aqui fora. Aí depois eu coloco 2, porque aí eu vou usar as transições de sair de um lado para o outro e as preparações de entrar na curva. Depois que ele está bem com 2 tambor, eu vou para lá para o percurso, mas nunca deixo, o de um tambor eu deixo de fazer, porque é muito simples, é mais para iniciar os potros. E o de 2 tambores eu sempre estou fazendo ele 2 vezes ou 3 vezes por semana. Você não usa funil, não? Não. Eu não gosto de nada que seja muito maçante para o cavalo, entendeu? Eu gosto, tipo assim, a gente está aqui, esses cavalos meus de tambor, você está aqui, depois você vai ver o montado dos cavalos. Eu não tenho cavalo bravo treinando em casa. Eu já percebi, sua tropa é muito calma, tranquila. Eu gosto dos cavalos relaxados, então eu dou time dos cavalos, tudo que eu faço acertou, tem time, entendeu? Eu deixo o cavalo descansar, eu não quero um cavalo ansioso. Isso, então eu tô sempre mostrando para eles que tá calmo é bom para eles, entendeu? Ainda mais gente que mexe com linhagem de corrida, se você é uma pessoa que começa a emendar tudo um no outro, você acaba tendo uns cavalos que fica muito ansioso, um cavalo que não para, porque ele tá o quê? Ele quer terminar tudo e voltar para a cocheira, que é onde é que ele vai ter o alívio. Então se ele não tem alívio aqui é um lugar ruim. Então ele quer acabar tudo aqui, ele é um cavalo ansioso, ele é um cavalo que não fica quieto, ele é um cavalo que não para no partidor. Então, por exemplo, até quando eu vou no percurso, com os potros as primeiras vezes, depois que eu já estou, que eles já entenderam, só rapidinho, só voltar, por exemplo, as primeiras vezes que eu vou com um potro novo, no percurso, eu não paro, então é só trote, é como se você estivesse treinando um cavalo na vaquinha, no boi. Então você não importa onde é que a vaquinha vai, você só quer que ela aprenda a andar atrás. Depois você vai ensinar a parar, ou você vai ensinar as outras coisas da modalidade que você vai fazer, se é do pé ou de cabeça, certo? Então eu faço também dessa forma. Depois que ele entendeu como é que funciona, aí eu vou ensinar as reduções, o lugar de colocar o pé. Então depois que eu faço isso em cada tambor, eu tenho uma quebra. Então eu fiz, o primeiro tambor foi perfeito, a hora que eu quis, aconteceu a manobra, saiu perfeito, eu saio 2 metros para frente e dou ali. Então eu quero que o meu cavalo aprenda. Quanto mais bem posicionado, quanto mais força eu fizer nesse tambor, eu vou parar na frente. E muita gente já fez curso comigo nas clínicas, eu dei aqui, já dei clínica fora do país também. As pessoas me perguntam, mas isso não deixa o cavalo sair do tambor e reduzir em vez de for força? Pelo contrário. A gente não sabe a inteligência que o cavalo por exemplo, você vai treinar um cavalo de laço, o cavalo dá uma parada funda, entra forte, um cavalo de laço, se você folgou a célula, levou embora, o que fixou na cabeça dele? É isso aí. Aquilo ali é bom. Entendeu? Aquilo é bom, eu quero repetir isso de novo. Aquilo ali eu descansei. Então é isso, essa linha que eu uso ali no tambor é uma coisa que eu aprendi na rédeas e que lendo livros do Monty Robbins ficou mais fixo na minha cabeça e eu testei e eu faço isso há mais de 10 anos. E eu tenho cavalos que são mansos e cavalos que são super explosivos. Para você ter uma ideia, assim, uma das coisas que as pessoas, os treinadores de alto nível assim, daqui do Brasil e fora, mais me perguntam o que você faz para o seu cavalo ser tão rápido no giro. As primeiras vezes que vieram aqui, quando eu comecei a ganhar mais, aí veio outros treinadores grandes aqui fazer curso, assim, curso não, clínica, trocar ideia igual você está aqui. Alguns deles pensavam que eu estava, tipo, tentando enganar eles, sabe? Tipo, não, você não faz isso, como assim? Porque o cara acha que o cavalo acelerar, não sai rápido no tambor, ele tem que aumentar a velocidade. Só que aí quando você aumenta a velocidade no percurso, ali atrás do tambor, o cavalo, em vez dele ficar bem posicionado, ele fica tenso. Porque ele sabe que qualquer hora o cara vai acelerar, então ele perde posição. É onde endurece o corpo. Isso aí, entendeu? Isso aí.
Tensão já fala, né? A tensão já é endurecer, né? Isso. E aí o que acontece? Só que como a gente pensa, às vezes, na maioria das vezes, treina pensando na prova, você não consegue entender como o mecanismo e como a mente do cavalo funciona. E aí você peca nesses detalhes. Às vezes você treina muito, mas não treina a mente do cavalo. Treina muito o corpo dele, mas não treina a mente, né? E o que você mais precisa é a mente. É igual qualquer atleta de alto nível, adora estudar sobre a lei. Agora mesmo até acabei de ler um livro que chama de tênis. Nossa, acabei de esquecer o nome do livro. É um livro muito bom que é sobre mentalidade. O tênis é um dos esportes que mais exige mentalmente da pessoa. Então, não adianta você ser o cara que mais treinou, o cara que mais sabe tudo, se na hora de você apresentar ou na hora de fazer, você não tem um mental que te favorece. Entendeu? Então, da mesma forma que a gente, também é um cavalo. Tem cavalo que você treina em casa e fala, nossa, meu cavalo, mas chega na prova ele é mal, porque ele tem uma mente ruim. Só que se eu não puder fazer nada para ajudar esse cavalo, tipo assim, imaginar que a prova é o mesmo trabalho de casa, entendeu? Eu não vou ter esse cavalo, talvez esse craque que eu tenho em casa, eu não vou conseguir ter ele na prova. Entendeu? Então até isso eu faço, por exemplo, quando meus potros começam a passar, eu tenho uma caixa de som, trago aqui, coloco o som, eu tento familiarizar o máximo possível com a prova e começo a passar, depois eu venho, esfrio. Por exemplo, se eu passo um potro correndo, hoje eu estou ensinando ele a passar correndo, ele não sai, ele não termina o treinamento enquanto eu não consigo ir lá e treinar ele relaxado, entendeu? Então ele tem que entender que só acaba quando ele relaxa. E a mesma forma na prova, as primeiras vezes que eu vou na prova, eu não vou para passar correndo, não vou para fazer nada de forte com o cavalo. Eu quero também que, da mesma forma que eu apresentei a pista quando ele saiu do redondel, eu quero apresentar a prova para esse cavalo de uma forma boa para ele, isso aí, entendeu? Então isso aí acaba criando cavalos mais sólidos, que vão durar por mais tempo, que eu monto, corro na aberta, depois vem um moleque igual agora, uma semana atrás, que acabou de comprar um cavalo aqui na minha mão, um moleque de 12 anos monta e vai lá e corre 16, do mesmo jeito que eu consigo correr. Eu sei que é difícil a gente ter cavalos mais longevos, né? Da vida atleta hoje, né? Até pela pressão e tudo, né, que eles têm que fazer. Mas dessa forma também você consegue ter uma vida atleta maior do seu cavalo também, né? Acho que assim, acho que aqui, de voltar lá na Rolling, que as pessoas mais admiram nos Estados Unidos, Chico, não é o que ela fez em pista, porque eles sabem que os Dexter Femme são cavalos precoces, são cavalos de futuro, só que é raríssimo você ver um Dexter Femme correr rodeio, seguir o ano correndo no rodeio. Às vezes a pessoa leva para dar uma paulada no rodeio, porque eles não são cavalos que duram muito. Eles são uns cavalos muito inteligentes, acaba aprendendo a entrar antes e tudo. E essa égua, ela corre em alto nível desde 2017 foi o ano que eu estreiei com ela, correndo. Fiquei um ano de test horse fazendo esse trabalho. E aí estreiei ela em 2017, correndo bem um ano inteiro, ganhamos tudo que tinha para ganhar, quebrei o recorde a primeira vez, quebrei o recorde nacional, 15 dias depois quebrei o recorde mundial pela primeira vez. E os cavalos que corriam, que eram os adversários dela nessa época, a maioria, talvez um ou outro, corre até hoje. E já teve, depois disso, vários outros cavalos correndo. Quantos anos ela está hoje? Ela tem 10 anos e ela corre em alto nível e é igual eu te falando, que as pessoas mais me perguntam, às vezes, o que você fez? Como assim o Dexter Femme corre em alto nível? Com 10 anos. 10 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu quebrei o recorde mundial com ela a última vez em 2021 no congresso, entendeu? 2022, começo de 2022 eu derrubei, mas quebrava de novo o recorde de novo, entendeu? Então, tipo assim, ela tá aí, tá correndo, não tem nada, não tem uma lesão, não tem nada, mas tipo, por exemplo, eu fui lá e quebrei o recorde da primeira vez, foi assim, da segunda vez, tinha mais 2 categorias para correr, o que eu fiz? Não vai correr mais. O que mais que ela precisa fazer? Acabou de quebrar o recorde. Então, além de tudo isso do programa de treinamento e tudo, quando você tem um cavalo bom e você quer que esse cavalo dure mais tempo, a gente tem que subjugar o nosso ego, né? Que é difícil. Quando você está ganhando, você não quer parar de ganhar. Você quer que
Se você tem abraço e beijo, você quer cada vez mais abraço e beijo e todo mundo falando que você é bom, que você é o melhor, que você é isso, que você é aquilo. Então, se você subjugar o seu ego, é muito difícil. Então, eu acho, por eu buscar tanto a Deus, a presença de Deus, para mim acaba sendo mais fácil. Porque, como eu falo sempre, o reino que eu busco não é o dessa terra, é de outro lugar. Então, eu não fujo do que eu programei para fazer para minha vida, nem se foi, se ganhou, se perdeu. Então, eu tento seguir esse mesmo caminho. Não importa o que você fez, você é a mesma pessoa. Isso aí, Ontem eu estava falando isso com a minha esposa, tem 8 anos que eu trabalho aqui. E muita gente me vê na prova, quer tirar foto, quer conversar, e de Instagram também me vê e tudo. Eu falo com ela, as pessoas me veem lá fora de um jeito, só que aqui eu sou o mesmo cara que entrou aqui dia 15 de novembro de 2015, acordando na mesma hora, trabalhando do mesmo jeito e sendo o mesmo cara, com todo mundo que trabalha aqui, as pessoas. Claro que com mais experiência. Com mais experiência. E vai te melhorar como treinador, como pessoa também. Mas assim, só melhora. Mas como assim, eu tava falando, isso nunca me fez achar que eu era melhor ou pior do que ninguém também quando eu vou mal. Então é assim, isso é um esporte, né? É um esporte e um trabalho para mim. Só isso. Quando antes de você levar o seu potro, por exemplo, para o tambor, você já ensina fora os movimentos? Por exemplo, um galope em círculo curto, pequeno. Ele já sabe fazer ou você ensina dentro do tambor? Ensino fora, mas com um tambor só. Mais longe, depois que é aquele tambor ali. Então, tudo que eu vou fazer lá, eu tento fazer de tudo, Chico, para lá ser a melhor experiência possível. Entendeu? Então, por exemplo, eu só levo lá depois que eu tô, tipo assim, é como se eu tivesse todas as pecinhas aqui do quebra-cabeça pronta, eu só vou chegar lá só para juntar. Já vai estar tudo assim, pronto para encaixar, eu só vou pegar e fazer assim. Tuc, 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 tuc. Eu não vou nem ter que caçar para ver onde é que está a outra peça para me encaixar. Perguntando que nem, por exemplo, um cavalo de laço de pé. Não adianta eu querer ensinar ele parar na hora do laço, ele já tem que saber parar antes. É isso que eu tô tentando fazer uma conexão, entendeu? Eu também faço dessa forma. Eu preparo, eu quero estar tudo preparado aqui, e até porque eu quero, por exemplo, quando as coisas não estão dando certo lá, no tambor, se não for coisa do cavalo estar tenso mentalmente, igual a gente estava falando, ele não está conseguindo fazer, eu tenho que vir aqui fora e achar onde é que está o problema, entendeu? Porque o problema de posicionamento é lá no percurso, se eu pôr um tambor aqui também tem que ser o mesmo, entendeu? Então é mais fácil para eu poder identificar o erro e agir em cima dele ali o mais rápido possível. Às vezes você vai arrumar dentro do tambor, às vezes vai arrumar fora. Fora. Eu, assim, como eu te disse, tem cavalos mais velhos que você acaba tendo que arrumar no percurso, entendeu? Que acaba criando problemas de percurso. Como é que fala? A memória. Já você tem problemas de percurso. Agora, quando eu estou construindo, eu tento resolver tudo aqui fora para que essa correção do percurso seja o último caso. Então, por exemplo, se você me perguntar hoje, Evelino, você tem algum cavalo que você tem, de todos os cavalos que você tem correção de percurso, eu tenho um. Não tem mais nenhum que eu preciso corrigir, que seja um treinamento que eu tenho que corrigir dentro do percurso. Entendi. Os outros é tudo fora. Tudo fora, não, tipo assim, coisa... Por exemplo, Chico, se você vir aqui, eu passo mais tempo, no caso do Arthur, que é meu assistente número 1, passa mais tempo trotando e galopando cavalo do que eu treinando. Entendeu? Eu quero que tipo assim, acertou, acabou, acertou, acabou, acertou, acabou. Entendeu? Eu não põe um preparo físico bom nele. Que é o que eu preciso, por causa da velocidade e tudo, eu tenho que estar bem de pulmão, musculado e tudo, mas eu quero que os meus cavalos aprendam de verdade, eu não quero meus cavalos viciados. Quero que meus cavalos entendam, por exemplo, é igual um cavalo de rédea, você não treina o percurso, não. Você treina as manobras, entendeu? Você junta depois. Então por eu ter vindo e tudo disso aí, ter passado um tempo nisso aí, é assim que eu faço, é assim que deu certo para mim até hoje, por exemplo, aqui é um Aras, eu não tenho um CT, eu não tenho um volume grande de cavalo, não estou reclamando nem usando isso como desculpa, são realidades diferentes, a realidade que eu escolhi para mim. Entendeu? Segurança, eu tenho minha família e tudo, não sei se amanhã ou depois, um dia eu posso vir a ter um CT,
Só que, por exemplo, imagina nascer, você sabe que é uma probabilidade pequena, e mesmo por mais que o Diogo tenha aqui as melhores linhagens, mas você ter um ano, todo ano, 1, 2 pô, bem treinado, então é uma coisa que já vem dando certo há muitos anos, antes daqui, antes do Paraná, desde lá atrás, quando eu comecei, lógico, como você falou, a experiência, tudo, isso só vai somando, só vai melhorando, você vai conseguindo ter uma leitura muito mais rápida, coisa que às vezes coisa que, por exemplo, eu ia demorar um mês para ler que o cavalo estava indo para aquela linha ali, que ia depois lá na frente ia dar errado, eu já consigo identificar nas primeiras vezes, entendeu? Então é a experiência, né? 43 anos já dá para juntar bastante coisa. Não, e outra coisa, uma vez eu perguntei para um colega meu, como é que você consegue fazer isso? Ele tirou o boné e falou assim, que cor que é meu cabelo? Eu falei, tá branco, né? Ele falou, então, na hora que o senhor der uma branqueada, você vai conseguir também. Quer dizer, não foi que ele tirou eu, mas sim ele falou, isso aqui é tempo e experiência, né? Tem coisa que, por mais que você saiba fazer, a experiência é que vai te dar o tato da coisa, né? Com certeza. E eu não digo apresentar cavalo, hoje tem uns meninos novos aí, que são atléticos, fazem coisas em cima do cavalo que, por exemplo, eu não falo nem que eu não consigo fazer, é uma coisa que eu nunca imaginei eu fazendo isso. Eu sempre quis ser, cada um sonha ser alguma coisa, entendeu, Chico? Eu sempre quis ser o treinador clássico, o cara técnico, não falando nem do tambor, quando eu mexia com laço, eu queria ser o cara que girava a corda bonita, é a minha característica, entendeu? Só que hoje tem, uns moleques atléticos e tudo, admiro eles, são rápidos pra caramba e tudo, com os cavalos ali na hora de apresentar, mas vai chegar uma hora que eles não vão ter essa mesma agilidade. Então eles vão ter que ter o quê? Conhecimento de cavalo e tudo, para eles continuar vivendo o cavalo. Então eles vão ter que aprender a treinar, aprender a fazer tudo, não que eles não saibam, mas como eles é mais novo, o ímpeto deles é mais correr, velocidade. Vai chegar a hora que eles vão chegar na minha idade, vai falar, pô, eu quero, eu vou. O próprio corpo cobra da gente, a própria idade cobra da gente. Precisa estar o quê? Ser muito mais treinador do que tocador, que antes o que eu conseguia fazer, hoje eu não consigo fazer mais. Então sua técnica vai ter que estar sempre melhorando para você compensar essa parte que vai faltando. A gente fala assim, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. Né? Chico, isso aqui é um presente para você. Eu faço poucos bonés por ano quando eu vou lá nos Estados Unidos. E faço mais para eu usar, para os meninos aqui que trabalham comigo. E muita gente até pede nas provas aí no meu Instagram para vender. Eu não tenho para vender realmente, mas é de coração um presente para você. Obrigado, você lembrar de mim aí dos dias que você passou aqui comigo aqui. Muito obrigado, é uma honra isso aqui para mim. Já vou colocar agora. Já vamos fazer o programa com ele. É isso aí. Muito obrigado. Evelino, agora eu queria que você mostrasse um pouco, acho que desde o início, como é que funciona esse programa de trabalho seu. Eu queria que você fizesse um resumo pra gente aí, do começo, meio e fim. Tá. Chico, então, vou começar com os flexionamentos, como eu faço. O primeiro, eu chamo de posição 1 e posição 2 para ficar mais fácil. Até nas clínicas para explicar, porque muita gente, às vezes você está lá dando curso e a pessoa fala assim, você estava fazendo com a posição de mão desse jeito e tal, e agora já está desse outro jeito. Então, para ficar mais claro, eu coloco posição 1 e posição 2 para as pessoas entenderem. Então, em alguns casos eu até volto, até dentro do percurso mesmo na posição 1, e às vezes o calo está com um pouco de ombro para fora, como é um pouco mais reto, eu acabo usando um calo um pouco mais reto para organizar isso aí. Então eu vou mostrar, vou iniciar aqui mostrando os flexionamentos, a posição 1 e 2, depois o arco reverso, depois eu vou mostrar iniciando eles apresentando o tambor para os potros com um tambor, com 2 tambores, e depois a gente vai para o percurso. E aí se tiver alguma dúvida sobre algum tipo de correção para cavalos com algum tipo de problema, mais normal no tambor é empaletar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas coisas também. Beleza. Como a gente tinha falado ali antes, eu trago os cavalos da pista, do redondel, desculpa, para cá, e eu acabo apresentando isso aqui como se fosse um big redondel, um redondelzão. Então eu acabo usando o apoio da cerca ainda no começo. Vou acabar trotando, galopando em volta da cerca aí,
as primeiras vezes, depois eu trago para o meio para trabalhar os alinhamentos e depois ensino a galopar, que está certinho, eu começo a galopar a círculo, depois disso a gente vai para os exercícios. Então vamos mostrar um pouquinho do que você faz depois que você já tira ele da cerca. Tá, eu vou mostrar aqui, tentar resumir isso aqui num espaço menor, para a gente ficar perto aqui e ficar conversando. Então, eu vou trotar esse cavalo lá na beira da cerca. Assim que eu tirar, eu vou trabalhar o alinhamento dele. Então eu vou estar na cerca lá, vai imaginar que eu estou na cerca, pá, trotando, eu vou descolar da cerca, descolei, pá, vou tirar uma reta, andar de novo, tornar a pegar, que desalinhou para cá, puxou um pouquinho, eu vou ir para o outro lado, já pego uma outra direção, eu quero que o cavalo aprenda a ficar no meio das pernas, no meio das rédeas. Então eu vou começar sempre trotando, para esse cavalo aprender a ficar aqui, no meio das pernas, no meio das rédeas, que é o que eu vou precisar desse cavalo. Então se eu já venho para cá, eu já quero galopar círculo, se eu não tenho essa base, é uma luta. A pista começa já a ser uma coisa ruim para esse cavalo, para esse potro. Então eu quero que o cavalo esteja no meio das pernas, no meio das rédeas. Essa mesma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer de galope. Só que como no galope está certo, que no trote tem a mão certa nas diagonais, quando eu estou trotando alongado, mas não tem problema eu mudar de direção de um lado para o outro quando eu estou trotando. É fácil para o cavalo, não tem dificuldade. Só que ao galope, o que acontece? Eu vou estar galopando para a esquerda, está na mão esquerda. Se eu precisar corrigir o alinhamento dele com muita direção para a direita, eu vou ter que ajudar um pouco com a perna, no caso seria a perna de fora, para que o cavalo não troque de mão. Só que se em algum caso for tão drástico a mudança, eu vou ter que deixar esse cavalo trocar de mão. Então vou dar uma diminuída para ele trocar de mão, lembrando que aqui eu estou com um potro. Então eu não tenho um potro que sabe trocar de mão galopando. Eu tenho um potro que eu tenho que ajudar ele a sair na mão certa. Então, por exemplo, tem potros que eu vou sair, ensinar eles a galopar na beira da cerca e eles não sabem escolher a mão. Eu não consigo escolher a mão quando eu estou galopando. Então o que eu faço? Eu pego essas meia curva dos fundos da pista. Porque como já é uma meia curva, já facilita para eu começar a ensinar esse potro a sair na mão certa. Eu não quero, como eu te falei, eu não quero briga aqui agora. Então eu quero fazer as coisas da forma mais simples e mais prazerosa possível para esse potro. Então depois que tá... Que nem, por exemplo, você já usa... o que você não quer é pôr uma pressão logo de começo. Isso, eu quero que isso aqui seja uma experiência boa, mas tipo assim, eu não vou pôr a pressão, mas eu quero que o cavalo evolua. Então eu tipo assim... A pressão que eu quis dizer é tipo assim, usar uma perna forte, usar alguma coisa para ele pegar a mão. Eu entendi, Chico, é só assim para as pessoas que estão assistindo entender que tipo assim, não é que eu vou ficar aqui lisando o cavalo também igual um pet, entendeu? Se eu precisar, pá, eu coloquei rédea aqui, não saiu, eu vou usar a perna, saiu, eu alivio, entendeu? O cavalo tem que entender isso aqui. Na verdade, o que eu estou tentando mostrar é o passo a passo para chegar lá onde a gente vai chegar lá na frente, entendeu? Então depois que está aqui trotando no meio das duas pernas, no meio das duas rédeas, que o cavalo eu consigo fazer isso aqui, o cavalo muda de direção fácil, no meio das pernas, no meio das rédeas, eu vou ensinar a galopar. Eu vou tirar um pouco aqui o ciclo, que agora eu vou começar a introduzir um pouco essa saída de mão certa, mais propriamente dita. Então eu vou fazer o quê? Vou erguer um pouquinho a mão de dentro, para erguer o ombro do cavalo, para aliviar essa mão que vai sair, e vou usar um pouquinho de perna de fora aqui atrás. As primeiras vezes, o potro não vai saber o que é para sair na mão esquerda. Então eu vou continuar com essa pressão, vou me imaginar que ele não sabe. Eu continuei com essa perna lá atrás, com a mão aqui. A hora que ele saiu galopando, eu alivio, mostro para ele. Ele vai começar a entender. Toda vez que ele leva a perna atrás, do lado direito, e ergue a mão esquerda, é para eu sair galopando na mão esquerda. E do outro lado a mesma coisa. Então por que eu preciso que esse cavalo está no meio das duas rédeas? Porque a hora que eu for galopar, que ele for perder posição, eu vou fazer isso aqui. Se eu não tenho um cavalo que sabe isso, eu vou pegar, puxar o bico dele aqui, ele vai indo embora para lá, ó. E é uma luta. Eu vou falar com você, é feio de ver, porque eu antes de ter experiência, e eu levava os potros a primeira vez para a pista, meu Deus do céu. Depois que eu aprendi a galopar era fácil. Eu até preferia, eu lembro, quando mexia com um cavalo de team rope, que tivesse um buraco bem fundo na pista, que eu já tivesse galopado um monte de cavalo velho para ficar mais fácil. Hoje em dia, para ficar o trieiro. Hoje em dia eu prefiro até que não tenha nada, que fique mais fácil para eu ter certeza que meu potro está
tá sabendo fazer. Eu gosto de ter que cortar aqui a pista rastelada para eu saber que eu consigo fazer. E até o Chico me perguntou sobre galopar um cavalo num circo menor por causa do tambor. Aqui, se meu cavalo já estiver na mão, eu já consigo, porque ele acaba aprendendo a sair da pressão da rédea. Então, se eu ir aumentando a pressão, ele vai vindo para dentro até chegar num ponto que ele não conseguir mais galopar, que ele vai ter que apoiar no pé e sair. Isso aqui é uma coisa que eu não treino meus cavalos. Eu não treino meus cavalos para fazer esse movimento que eu fiz aí. O que eu treino para eles é ficar no meio das pernas, no meio das rédeas. Então, se eu for aumentando aqui, ó, colocando a pressão para ele não cair, ó, porque eu quero ele, é isso que eu vou usar na hora do tambor. Eu quero, ó, é como se fosse automático. Eu lembro que o Eduardo falava comigo, você sabe por que a prova não chama prova de freio, chama prova de rédea? Eu falei, não sei, eu não sabia quase nada. Eu falei, o cavalo não tem que sair da pressão do freio, ele tem que sair da pressão da rédea. O cavalo bom sai da pressão da rédea, não sai da pressão do freio, senão ela chamava prova de freio. É prova de perna, né? Entendeu? Então o cavalo tem que estar no meio das pernas, no meio das rédeas. Então depois que ele está de jeito aqui, mais saindo, está no meio das pernas, no meio das rédeas, é lógico que essa égua aqui é uma égua mais adiantada. Um ponto mais novo eu vou trabalhar com a mão mais aberta, para facilitar eu puxar o bico, depois chegar a rédea de fora. Com o passar do tempo, eu vou diminuindo esse espaço. Eu quero que o meu cavalo aprenda a trabalhar com menos espaço entre a mão, até eu chegar num ponto de colocar só a mão no meio. Na hora do tambor, é lógico, aí eu vou escolher o lado que mais vai precisar aqui para eu poder organizar ela. Então isso aqui serve para quê? A hora que eu chego lá no tambor, chegou no fundo, meu cavalo sabe chegar no fundo, eu peguei no bico, meu cavalo responde à voltada. Ô Evelino, eu percebi que a guiada que você inicia seus potros aí é bem parecida com a guiada do início da rédea. Isso. Ô Chico, de lá até aqui, lógico, eu quebrei muita cabeça, porque quando eu vim da rédea aí para esse negócio do tambor, como eu falei ali no começo que eu não gostava muito e achava ter feio, então eu tinha cavalo muito quebrado, às vezes quebrado assim, demais para a modalidade do tambor, então eu sofri no começo. Então foi a experiência, o tempo que foi me fazendo enxugar isso aí e criar esse programa que aceita as coisas da rédeas que se encaixam na modalidade de tambor. Mas aí eu tive que ir tirando muita coisa, acrescentando outras coisas de outras modalidades, como a gente falou lá no começo. Mas graças a Deus chegou num ponto que eu consegui colocar esses cavalos fazendo o que eu gosto, que é um cavalo trabalhar bonito, tá bem quebrado, bem domado, e fazendo a modalidade que eu gosto hoje em dia, que é a minha paixão, que é o três tambores. Ô Evelino, eu falo bastante e até quero uma opinião sua, que eu acho que no tambor, e tanto no laço quanto no tambor, mas eu vou falar mais do laço, o cavalo ele tem que ser bem quebrado, mas ele tem que ter um ponto de firmeza, tanto na boca quanto no corpo, para ele conseguir elaborar as coisas em velocidade sem desmanchar muito o corpo dele, né? Sim, eu acredito nisso também, Chico. Assim, eu trabalho num nível de afinamento, se a gente pode dizer isso, um pouquinho mais avançado. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que às vezes acabam muito meus cavalos, que tem a mão muito rápida, a mão muito pesada, tem um pouco de dificuldade, entendeu? Mas eu falo sempre, o cavalo tem que ser flexível, não mole. O cavalo, quando ele é mole, ele não te tipo assim, ele não te ajuda a fazer nada. É como você falou, a palavra que você usou é perfeita, ele desmancha, entendeu? Nada conversa com nada, entendeu? Por exemplo, você pega, tem cavalo que o cara fala assim, eu tô com o meu cavalo, ele tá molinho, cara. Só que chega lá na hora, ele endurece, na verdade ele não tá mole, na verdade ele tá mole e não tá quebrado, né? Isso aí, é um falso mole, né? Que aí você pega aqui, o cavalo tá molengo, aí quando você chega lá no tambor, quando você puxa aqui, ele dá o pescoço aqui e vai embora. Porque ele está mole, ele não está flexível, então o corpo não corresponde a todas as áreas do corpo. Então o cavalo está bem quebrado, na minha opinião, a hora que eu aciono aqui, eu tenho que ter total controle de tudo tem que trabalhar junto, em harmonia. Eu consigo, às vezes, num flexionamento, trabalhar mais lá na frente, onde é que eu estou precisando, erguer, outro mais aqui atrás, tirar, mas na hora que é como se, tipo assim, eu fui lá, ajustei pecinha por pecinha, quando eu juntei aqui o guidão e vou trabalhar, ele tem que estar funcionando tudo junto, né? Uma engrenagem tem que estar funcionando tudo junto.
Legal. E aí você continua essa parte do círculo? Aí eu depois tá galopando bem, tá bem guiadinho, tá galopando pros dois lados, tá bem guiadinho, aí pra mim é como se o cavalo tiver esse passo, eu acabei. Então vamos pro próximo passo, até por isso o nome é step by step, porque eu só vou pro passo seguinte depois que essa base tá bem feita. Então aí eu passo pro próximo passo. Então o próximo passo seria aqui já começar os flexionamentos. Agora você já tem uma guia do seu cavalo, você já consegue pilotar ele? Assim? Isso, exatamente isso, Chico. Exatamente. A palavra perfeita é essa. Eu já consigo pilotar o cavalo, levar o cavalo onde eu quero, sem briga, sem luta, entendeu? Aí sim você parte para os flexionamentos. Os flexionamentos. É tão importante isso aqui, e as pessoas pulam tanto essas partes e acaba tendo tanto problema depois. Eu falo assim, mas eu fiz assim, eu tenho um cavalo bom. Gente, o cavalo bom, ele é bom. Você tem que entender isso. Por que existe o programa de treinamento? Para você conseguir aproveitar o máximo de cavalos que vocês treinarem. O craque, isso aí, e se você corre com um bom que você corria o 16.700, 500, se ele tivesse feito tudo, ele ia ser um 16.300, cara. Ele ia ser mais craque ainda. Você ia dar a melhor oportunidade da vida dele para ele. Entendeu? Você não ia limitar esse potencial dele. Então muita gente fala, eu fiz assim, então não deu certo, tá ótimo, entendeu? Mas o que acontece? Se eu tenho um cavalo que está no meio das rédeas, aqui no meio das penas, antes de eu ir para o flexionamento, isso facilita a minha vida. Aí tem muita gente que começa a fazer aqui, já começa a flexionar, já começa vira um langanho, como diz assim, não sei se existe até essa palavra aqui em São Paulo, é um langanho, entendeu? Vira um trem despinguelado para tudo quanto é lado, você não tem, isso aí você não tem controle. Então, quando você faz isso aqui, um passo a passo bem feito, você consegue seguir uma linha. E para quem vai assistir os vídeos aí, e está assistindo os vídeos, chegou até aqui, continue, porque assim, não dá para eu falar meu programa de treinamento todo aqui nos vídeos, mas assim, a parte mais importante, essa noção aí, vocês vão conseguir pegar bem, e eu acho que vai ajudar muita gente aí que está tendo problema aí com... Principalmente para quem vai começar a iniciar seus potros agora. Ô Evelino, eu falo assim, como eu domo cavalo também, né? Até quero que você dê uma opinião também sobre isso. É uma pergunta. E essa base que você faz aqui, eu faço nos meus potros. E eu vejo assim, quando a gente vai partir para o flexionamento, a gente vai trazer o cavalo mais para a gente. Então, essa liberdade que a gente deu, essa guia que a gente deu, ensinou ele a ir. Então eu falo que a gente deixa ele ir para depois trazer ele para a gente, para quebrar. Eu não sei se é mais ou menos isso o seu pensamento também. Sim, você fala sobre coletar, reunir os cavalos. Reunir, flexionar lateral, porque até mexendo lateral para um lado e para o outro, você está trazendo ele para você. Né? O cavalo, para ele executar qualquer manobra bem feita, ele tem que fazer essa transferência de peso, né? Então para ele fazer isso, ele tem que estar reunido, coletado, né, que a gente chama. Se eu pegar, por exemplo, vocês estão filmando um cavalo, se eu dividir ele como uma mesa, entendeu? Ele está equilibrado. Só que se eu coloco mais um pescoço e mais uma cabeça na frente, então, você pode ver, você toca um puto aí no pasto de qualquer jeito, você para na frente dele, o que ele faz é parar nas mãos, porque é um pêndulo, né? O peso maior dele, por mais que a garupa é avantajada, mas o peso maior dele está na frente. Então ele faz isso aqui, ela é um pêndulo, entendeu? Então o que a gente faz é ensinar o cavalo a transferir esse peso para trás. Falo bastante isso daí, que o segredo de qualquer modalidade, assim, não é um segredo, o feeling, né? É a gente sempre ensinar o cavalo a transferir o peso daqui para cá. Não importa a modalidade. Com certeza. Isso aí é uma coisa que tem que estar no cavalo, é a regra. Uns mais, outros menos, né? Mas a regra é essa, né? E eu acho que pro tambor não foge nada disso também. Pelo contrário, eu acho assim, depois que na época eu não conhecia, eu falava, meu Deus, tem tambor. Hoje, para mim, eu já mexi um pouco com cada, penso numa modalidade difícil, porque você trabalha com os cavalos em alta velocidade, com muita pressão. Então o cavalo tem que estar muito na sua mão, principalmente se você quer, igual a linha que eu tento seguir, que eu sigo, quer deixar o cavalo trabalhar solto. Se não tiver na sua mão, não tiver bem quebrado, esquece. Esquece, você não vai conseguir fazer. Se não tiver coletado, igual a gente está falando aí, para eu sentar na sela, o cavalo entrar com os posterior em pé e executar a virada, esquece. Você não vai conseguir nunca.
Que nem, por exemplo, meus cavalos, quando eu começo a domar lá, por incrível que eu pareça, eu quebro o meio dos meus cavalos também. Eu acho que todo cavalo tem que ter o meio quebrado, para ele ter a mobilidade do corpo, né? Não só reunir, porque tem muita gente que pensa só na parte da frente do cavalo, esquece das laterais aqui, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, a entrada de um cavalo de pé, eu não vou falar que é igual, mas ela assemelha a entrada de um cavalo de tambor. Sim, é como se fosse um randal de um cavalo de rédea, né? Não tem como ele entrar na meia curva tombado. Se ele não tiver um pouco de flexão, ele não vai conseguir manter o corpo em pé. E trabalhar sempre E os posteriores entrando de baixo. A diferença que eu falo, eu uso o tambor na minha doma, até nos meus cavalos de laço, eu uso o tambor. Eu uso até para eles apoiar mais. Por exemplo, um cavalo de laço, de pé, dá um exemplo. Ele sai em alta velocidade e ele precisa reduzir e entrar no boi. Não é igual, mas é semelhante ao que É parecido, com certeza é parecido. Já treinei aí, já. Não como você treina, mas eu tive a experiência aí um tempo de treinar cavalo de laço e é muito similar, principalmente a entrada de um cavalo de pé, né? E eu aprendi muito, né, com isso daí. Eu vi que o tambor pode me ajudar, então eu falo assim, por que a gente não usa, né, igual a gente falou lá no começo, recursos de outra modalidade para ajudar a gente, né? Até mesmo para o cavalo aprender, tá com o pé mais de baixo, tudo. Por exemplo, nos Estados Unidos, Chico, é muito comum, eles pegaram os cavalos de tambor e usar no team rope para dar uma distraída, trabalhar com boi. Por exemplo, a Sherry Serve, que é super famosa, o irmão dela mexe com cavalo de laço. A maioria dos cavalos dela de tambor sabe laçar, entendeu? Então, além de a gente usar outros recursos de treinamento, tem essas outras coisas também que você pode distrair o cavalo, tirar um pouco o cavalo, por exemplo, principalmente o cavalo de tambor, que trabalha com muita pressão, tirar um pouco da pressão, trabalhar com gado, que é uma coisa que o cavalo conecta ali, dá uma relaxada. O Eduardo Pereira, né, que você conhece, o Du Pereira, a gente monta junto lá. Os potros dele de tambor, ele trilha boi, ele faz. Até rodar corda, roda. Isso é excelente. Aqui é tipo assim, o Aras aqui é tudo asfaltado em volta, eu acabo que eu tenho uma certa limitação nas coisas, não tem nem gado aqui, né? Mas se tivesse uma coisa que correr atrás, ou lançar, ou até mesmo olhar no pasto, entendeu? Você andar, isso aí ajuda demais, cara. Vamos voltar pro... Vamos voltar para os flexionamentos. Então vamos lá, eu vou mostrar esse primeiro flexionamento que eu inicio com os potros. Eu chamo de posição 1, eu não quero que ele esteja tão dobrado, eu quero que ele aprenda a andar para frente. Uma coisa que assim é básico, como a gente estava falando de coletar os cavalos, em qualquer modalidade, no tambor uma coisa que o americano chama de forward, que é andar para frente. O cavalo de tambor ele tem que estar sempre andando para frente, por mais que ele esteja fazendo a curva. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, que muita gente está treinando o cavalo de tambor para voltar aqui, ó, debaixo do C. E o cavalo de tambor ele tem que andar para frente. Por que ele tem que andar para frente? Porque ele tem que chegar no fundo da curva para voltar. Então eu tenho que estar sempre ensinando esse cavalo é uma curva, mas andando para frente. É uma curva, mas andando para frente. É como se você amarrasse uma pedra na ponta de uma corda e estivesse fazendo assim, ó, para frente. Ó. Tem que estar sempre indo para frente. É esse o movimento. Então o cavalo tem que aprender a fazer isso lá. E essa voltada é a hora que o pé põe e faz. Ó. O pé põe e faz. Então eu inicio os potros novos aqui nesse flexionamento primeiro, antes de estar dobrado, que eu chamo de posição 1, um pouco de jeito, sempre mantendo o cavalo alinhado. Não precisa o cavalo estar tão reto, porque se eu deixo o cavalo tão reto, eu acabo também dando a possibilidade dele cair para dentro da curva, como se fosse quase um arco reverso, que não é o que eu quero, entendeu? Então lembre que eu nem tenho arco reverso no meu potro aqui ainda. Então a única coisa que o meu potro sabe é ficar no meio das duas rédeas, no meio das duas pernas. Então eu vou colocar ele para andar para frente e guiando ele. Para a mão, ó. Vou guiando, coloco na posição, perdeu. E lembrando sempre de quê? De dar liberdade para o meu potro. Por que eu tenho que dar liberdade para o meu potro? Eu não quero ser uma muleta para esse cavalo. O que é ser uma muleta? O dia que o cara não tem a muleta, o cara não consegue andar. Eu quero ser o professor dele. Eu quero mostrar para ele, ó. Você saiu lá, aqui, ó. Aqui é o lugar. Eu só consigo ensinar o cavalo qualquer coisa que eu for ensinar para ele se eu dar a oportunidade dele errar.
Se eu sou um cara que eu treino meus cavalos de tambor o tempo inteiro, segurando na boca dele, agarrado e fazendo ele fazer tudo, o dia que eu der a liberdade para ele fazer sozinho, ele não sabe. Ele está acostumado ele não sabe nem para onde que ele vai. Então tudo que eu faço, desde os putos, desde o começo até lá no percurso, vocês vão ver, eu tento dar liberdade pro cavalo. Então, ó, começou a andar, ó, ela começou a pegar o ciclo, ó, eu quero que meu cavalo aprenda a ficar aqui, ó, no meio das rédeas, no meio das pernas. Então, ó, eu quero que ela aprenda e entenda a andar para frente no meio das pernas, no meio das rédeas. Ô Evelino, e suas pernas, como é que estão trabalhando aí agora? Aqui elas estão fazendo a parte da rédea. Então elas, aqui, por exemplo, aqui se ela sair lá, eu vou entrar com a perna e vou colocar aqui. Então está sempre aqui, ó. Eu diminuí as rédeas, lógico, que essa égua é uma égua mais baseada. Só que eu diminuí o espaço aqui, ó, coloquei ela quis sair, ó, usei só a perna. Aí eu vou pedir um pouquinho mais de pressão nela para vir mais para dentro, ó. Vou usar como se eu estivesse usando ela mais para dentro, como se eu estivesse trazendo ela mais para dentro. Ela saiu de lá, desligou, normal, ela viu que... Agora ela percebeu que eu não tô com a mão na rédea. Aí ela falou, opa, tô livre de tudo. Aí eu coloquei, mas é isso aí eu fiz só para vocês entenderem como funciona. Então, aí tá andando para frente, bem desse lado, tudo que eu faço para um lado, eu vou fazer para o outro. Então vou dar a liberdade pro meu cavalo sair e vou pedir o outro lado. Lembrando, ó, o que aconteceu? Ela já quis entrar na curva sem eu pedir. Eu vou... Tudo que o cavalo toma iniciativa sem eu pedir, eu não vou deixar. Então vou continuar fazendo ela andar para frente. Vou deixar ela andar para frente de novo em linha reta. Eu quero pedir que ela aprenda a entrar. Isso é o que a gente estava falando lá do forward. Quando ela entrou daquele jeito, ela parou de andar para frente. E o cavalo de tambor ele tem que estar sempre andando para frente. Então eu quero que ela continue andando para frente, ó. Então eu vou ajudar com a perna de dentro para ela continuar andando para frente e entrar na curva. Aí eu vou manter ela de novo no meio das pernas, no meio das rédeas. Eu vou tornar a dar liberdade, ó, para ela trabalhar. Perdeu a posição, eu coloco. Perdeu a posição, eu coloco. Aqui, até aqui, meu cavalo só sabe ceder a nuca para parar. Então não tem nuca lá longitudinal. Eu não estou trabalhando nuca aqui nele agora. Ele só vai ter nuca na hora de parar. Porque eu quero desde o começo, eu já ensino o puto a parar, reunir e andar 2, 3 passos para trás. Eu quero até falar isso aí um pouco, só a hora que eu parar e mudar de lado aqui. Então, isso aqui é a parada que eu ensino com o puto as primeiras vezes. Então, toda vez que eu vou parar meus putos, eu paro e dou 1, 2, 3 passos para trás. No começo é só um pouquinho. Com o passar do tempo eu quero mais. Então, o que eu quero? Eu quero que a hora que eu pego aqui, ó, sentei fundo na sela, o cavalo, a mesma pressão que eu pus para parar, eu continuo com essa pressão, a hora que ele alivia, eu saio. Então eu quero que o meu cavalo entenda o quê? Que a hora que eu sento na sela, ele vai colocar os posterior e afundar no chão e colocar os pés e vir para trás, entendeu? Então meus cavalos não pensam parada, eles pensam é uma parada com recuo. Ô Evelino, eu percebi que desde o começo do puto que você pegou até agora nesse momento, você fez o seu cavalo só pensar para dentro por enquanto. Você não fez seu cavalo, você não trabalhou ele de fora para dentro, pensando para fora, tipo assim, um arco ao contrário. Ainda não, é o próximo passo. Por enquanto só fazer pensar para dentro. Só na verdade para dentro e para frente, né, gente? Para dentro e para frente. Movimento, né? O movimento, só para dentro e para frente. Então essa posição aqui do flexionamento, eu só uso, eu vou usar ela sempre andando para frente. Então, tipo assim, meu cavalo ele já sabe galopar em linha reta, ir embora para frente. Agora que eu comecei a quebrar ele, entendeu? Trazer ele num círculo menor. Até então, o círculo menor que ele fez é um galope e círculo grande. O resto ele só galopou para frente. Eu usei a pista só assim, entendeu? Só cortando a pista. Então aqui eu vou começar a fazer círculo e para frente. Até aqui eu só tava só para frente. Só fazia, que eu chamo aqui com os meninos que trabalham comigo aqui, que quando eles estão fazendo isso nos pontos para mim, de esquina, né? Como se eu só dobrasse as esquinas e reto de novo. Dobra a esquina, reto de novo. Agora você está começando a trazer ele mais para você. Isso, aí tô fazendo ele andar para frente, soltando um pouco aí isso aqui eu acabo soltando mais as costelas, né, do cavalo,
e vou andando para frente. Falta até um pouco à frente também, né? Também. Na verdade, como eu falei com você, eu gosto de ter o cavalo inteiro comigo. Aí depois eu vou partezinha por partezinha onde é que eu necessito, entendeu? Ah, esse cavalo aqui tá mais assim, assim, eu preciso melhorar isso aqui. Aí eu vou trabalhar específico naquela área. Só que o que eu tento, e é uma coisa assim que eu vou muito nos Estados Unidos, agora adoro a linha que ele segue e tudo, o cavalo de tambor ele tem que funcionar um mecanismo tudo junto. Que é aquilo, às vezes tá mole demais, ou tá com paleta demais, tá por mais, aí falta. Entendeu? Aí não vai, não é forward, aí não vai no fundo. Porque não tá tudo na mesma, tipo assim, tem que estar tudo na mesma sintonia. Não adianta a frente estar andando a 40% do movimento e 60% sincronizado. Então, como nas minhas clínicas eu falo, o movimento tem que estar 50-50. Daqui para frente tem que estar 50% do movimento, daqui para trás 50%. Juntando tudo junto, trabalhando junto, vai dar os 100%. E aí você estava falando da parte da parada. Da parada, então. Aí os potros, a mesma, vamos imaginar que minha mão tenha 3 kg de força para parar. Então essa mesma força eu continuo com ela até ele dar 1, 2, 3 passos para trás. Nos potrinhos mais novos é lógico, tirou a boca do freio, eu já vou aliviar. Com o passar do tempo, eu vou querer que esse cavalo ande para trás e solte a boca encaixado. Por que é isso? Que eu quero que o meu cavalo aprenda a parar já engajando para vir para trás. Então eu ensino o recuo junto, como se fosse o mesmo movimento, porque o cavalo coloque cada vez mais os pés e colete cada vez mais na parada. Então, vou fazer um pouquinho aqui só para vocês verem. No potro novo, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui, só para eu não quero deixar ninguém confuso, eu pedi a parada, vamos imaginar, eu pedi, sentei na sela, pedi lá, ele foi parar lá na frente, parou lá na frente, a mesma pressão que eu pus, eu vou continuar com ela com o potrinho novo, vou continuar com ela, aí eu aliviei, isso é um potrinho novo. Perna pro recuo? Ainda não. Ainda não, ainda não. Quanto é só mão? Só mão. E eu, tipo assim, uma coisa que eu, na perna, que eu uso no recuo, é o último caso, entendeu? Eu não quero que meus cavalos aprendam, tipo assim, os cavalos de tambor, entendeu, Chico? Eu quero que eles fiquem bem claros, que perna, assim, é acelerador, entendeu? Eu não quero que os cavalos tenham com minha perna no tambor, porque é uma coisa que você vai em muita alta velocidade e você bate perna mesmo na hora de correr, né? No meu programa de treinamento, o que eu uso? Eu uso a perna tanto o acelerador para frente como para trás. Para trás, sim. Então a perna também eu não utilizo também, eu faço mais ou menos dessa maneira aí. E aí só voltando, depois que já está mais adiantado, eu vou exigir um pouco mais da parada com recuo. Continua a mesma, pressão saiu da pressão daqui, da rédea, andou para trás, saiu pressão, alivio. Então, e sempre depois uma coisa que é importante é você deixar descansar. O cavalo só aprende a pensar para trás se você der descanso. Se você para aqui, recua 2 passos, tocou para frente de novo, ele não vai aprender a pensar para trás. Então eu quero um cavalo que aprenda a pensar para trás. Sobre a parada, basicamente é isso, não tem muito segredo, é mais vocês conseguirem manter essa linha aí, fazer e estar sempre atento de todo, depois galopou para um lado, parou 2 passos para trás, para o outro. No tambor eu faço da mesma forma, na hora que não estiver lá, quando eu começo a ensinar os cavalos a colocar o posterior, é a mesma parada que eu uso aqui. Então lá vocês vão ver que é a coisa mais simples, porque tudo nós vamos fazer aqui fora, vai estar tudo pronto aqui fora e aqui também é simples. Então agora nós fizemos um flexionamento na posição 1, eu vou mostrar para vocês o arco reverso, que é antes de eu ir para o flexionamento na posição 2. Então eu já tenho um cavalo que faz o flexionamento na posição 1, eu gosto de começar com os potrinhos a passo. Então eu vou usar aqui a rédea no pé, vou usar a rédea aqui no pé do pescoço do cavalo. E por exemplo, se eu uso a rédea direita, eu vou usar a perna esquerda, só porque você está filmando eu vou mudar o lado aqui, vamos imaginar que eu vou fazer o arco reverso para a direita. Então eu vou usar essa perna direita um pouco mais atrás para mim segurar o corpo do cavalo aqui. Eu gosto de usar do meio da barriga do cavalo para trás. Em alguns casos eu uso muito atrás, mas assim, normalmente eu gosto do meio da barriga ali, eu divido o meio aqui da barriga da minha cabeça, que eu sinto onde é que está o meio e coloco aqui um pouquinho para trás. Que eu não quero também pôr muito lá atrás, que eu não quero que o cavalo mova demais a garupa e mova menos à frente. Então a gente volta lá naquele 50-50, eu quero que tudo caminha junto. Então num potro novo eu vou colocar a perna, segurar, entrar com a rédea, encaixou, andou, eu alivio, solto para andar para frente.
Então vou entrar de novo, entro primeiro com a rédea, segurei a perna, entrou, andou, solto para frente. De novo, até ó, ela já começou a vir sair só da rédea. E eu quero que ele encaixe o corpo, eu não quero aquele arco reverso que você acha que está fazendo arco reverso, você está quase puxando o cavalo para fazer o arco reverso, quase derrubando o cavalo dentro da curva. Eu quero o arco reverso em pé, o corpo do cavalo em pé. Eu não quero derrubar meu cavalo para dentro da curva para ele fazer um arco reverso, eu quero ele andando 50-50. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, que eu estava fazendo lá, só que sem estar com o cavalo totalmente dobrado para fora, entendeu? Então depois que está fazendo isso aqui a passo, já deu essa iniciada a passo, aí eu vou fazer a trote. Eu vou pôr primeiro o cavalo para trotar para frente e vou entrar com a pressão de arco reverso. Então eu vou colocar, saiu, eu alivio, colocar, saiu. Só a perna esquerda, que hora que ela entra aí? Só se o cavalo tiver com muita dificuldade de andar. Aí eu prefiro não bater. O bater vai ser o último caso. Eu prefiro pressionar, igual eu estou fazendo com a de dentro aqui, ó, segurar, empurrar, posição. Ó, não, ela não cedeu, tá fazendo arco reverso, mas não tá encaixada na minha mão, não tá leve. Eu não tô com muita pressão e eu quero que ela aprenda a sair de pouca pressão. A hora que ela encaixar, eu vou aliviar. Aí, achou, aliviou. Levar de novo, ó, a resposta muito mais rápida. Aí eu deixei andar uma aliviadinha nos cavalos mais novos, que eu não quero que ele fique como uma pessoa que vai pegar uma coisa que tá em tem duas prateleiras, uma do lado, outra do outro, e aí a pessoa está no meio e não sabe que lado que vai. Eu não quero que meu potro comece a pensar dessa forma agora. Então eu termino um lado, dou uma andadinha, depois eu mudo para o outro. Porque eu não quero que eu tá fazendo aqui o arco reverso para a direita, e esse potro já sabe que eu vou soltar aqui e mudar para o outro lado. Então ele começa a fazer com menos intensidade, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai mudar de lado. Entendeu? Então eu dar uma andadinha, aí depois eu andar uma andadinha, eu vou pegar e mudar o lado. Com os cavalos mais velhos, já estão depois já mais baseados, não tem problema. É bom que eles comecem a ficar prontos para os dois lados mais rápido. Mas aqui nos potros, o que eu quero menos confusão possível. Você quer dividir bastante para eles entenderem mais fácil. Para que eu seja o mais claro possível para eles. Aí do mesmo jeito, aí soltei, tá bem. Então eu já tenho para fora e para dentro. Então aí agora nós vamos para o exercício na posição 2. Então eu divido o arco simples, que é o arco para dentro, na posição 1 e 2. O arco reverso é arco reverso, entendeu? Para ficar mais simples para mim, também até nas minhas clínicas. Então esse flexionamento na posição 2, tem cavalos que vão pegar mais rápido, tem cavalos que demoram mais, porque ele exige um pouco mais de flexibilidade do cavalo e que esse cavalo, que é uma coisa que a gente usa mais na modalidade de tambor, que esse cavalo passe mais um pouco o pé de dentro para dentro e também a mão de fora vai passar mais para dentro, para fazer com que esse ciclo fique em pé com o cavalo bem mais dobrado. Isso é uma característica mais do meu treinamento, assim, poucas pessoas que eu vejo fazer desse jeito, é uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, que é uma coisa que eu acho que deixou meus cavalos mais rápidos dentro da curva. Aqui eu uso uma regrinha, só para ficar mais fácil, que eu uso nas clínicas. A mão de dentro, ela vai para o sentido do meu ombro de fora, é como se eu estivesse movimentando esses 50% com minha mão de dentro. Então a mão de dentro que vai no sentido do ombro de fora é a que movimenta dos 50% da minha perna para trás. E a outra mão que vai na frente do cavalo, que é a rédea de fora, eu vou movimentar os outros 50% que é da minha perna para frente. Entendeu? Então eu vou fazer um pouco mais rápido, vocês entenderem, e aí se vocês puderem filmar a parte dos pés, das mãos do cavalo movimentando, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando aqui em palavras, no que é certo. Lembrando que eu quero o cavalo leve aqui, e minha mão vai ficar parada. E aqui no começo a dificuldade maior que tem nesse flexionamento é do cavalo andar essa mão de fora mais. Então aí eu vou usar a minha perna de fora no pé da barrigueira lá na frente, para me fazer que esse cavalo passe mais a mão de fora, vindo para dentro, andando mais. E aqui as transições eu já vou
fazer as transições, erguendo o cavalo. A hora que eu levo a mão de fora aqui, ó, eu faço ele andar para frente, ó. Levei a mão a mão de fora na mão de dentro. Quando eu levo ela no sentido do ombro de fora, eu já faço a transição, como se eu imaginando como se eu estivesse lá no tambor, entrando na curva. Então, a mesma forma, ó, coloquei para andar, mão de dentro no sentido do ombro de fora, e a outra rédea na frente, sempre passando. Eu quero que esse cavalo passe a mão lá, eu quero que ele seja flexível aqui, ó. Do outro lado do mesmo jeito, ó, levei, ó, o cavalo andou para frente primeiro, ó, o cavalo tá andando para frente, ó, abrindo a curva que a gente chama no tambor. Aí eu levei a de fora. Sem parar o movimento. Vocês lembram lá atrás a gente falou forward? Sem parar o movimento, sem parar o movimento. Sempre para frente. Eu não quero que meu cavalo caia dentro da curva. Eu quero, ó, tá aqui, ó, pá, andou lá, ó. Eu tô movimentando mais os 50% da trás. Agora eu vou movimentar igual. Ô Evelino, com isso o cavalo ele fica mais plano? Oi? Ele fica mais plano? O cavalo, com esse exercício? Ele trabalha mais plano? Mais plano em que sentido, Chico? Desculpa. Ele não trabalha nem pé demais e nem baixo demais. Ele planeia o corpo. Isso, Aí é onde ele busca mais. Isso, e você acaba fazendo com que o cavalo alongue mais o pé de dentro, que vai vir para dentro, cruzando o pé de fora, e também alongue mais a mão de fora, que vai finalizar a curva. Se é uma coisa que faz sempre, pá, beleza, ótimo, seu cavalo está flexível, mas isso aí serve para quê? Eu vou conseguir entrar perto e sair perto na mesma pressão. Um cavalo às vezes precisa de muito mais espaço para virar mais correndo, porque meu cavalo tem flexibilidade para fazer esse movimento, entendeu? E a chance dele desarmar para cima... Chico, vira assim, ó. Se eu falar a verdade, o trabalho que eu faço é só parar a mão aqui e ele acaba... É como se ele dobrasse em volta da minha mão, entendeu? E fazendo isso aqui. E esses são os dois flexionamentos. Na verdade, os três, vamos colocar assim, até o Chico perguntou. O arco reverso é a posição 1 e 2 do flexionamento do arco simples. Aqui, meu cavalo está finalizado, meu ponto está finalizado, para eu começar a apresentar agora os tambores, um só, depois com 2 e depois o percurso. Então, dá para vocês notarem que tipo assim, é muito simples o que eu faço, só que é simples de ver, simples de enxergar, só que é uma coisa que você tem que ter feeling e tem que ter sela. Você tem que ter hora de sela para você manter seu cavalo, porque você vê ela fazer, parece muito fácil, mas ela tem toda uma base que veio de lá, do anuca e tudo certinho, tudo vem trabalhando isso tudo junto para chegar aqui, eu ter os dois lados igual. Você tem uma equitação, né? Ter a equitação muito boa, né? Para manter sempre o equilíbrio em cima do cavalo. Né? Verdade, Chico. Isso aí a gente tem que estar... Uma coisa que hoje em dia, eu acho que as pessoas têm um pouco menos de preocupação, assim, eu acho que deveria ter, é equitação. Entendeu? Você vê muita gente montando de qualquer jeito. Por exemplo, pra mim o cara tem que montar num cavalo com o calcanhar para baixo, o bico da bota para cima e ir para lá. Tem hora que você vê o cara tá assim, eu sei que tem mil e um jeito de fazer, mas... Às vezes a pessoa vê a gente montado com o estribo mais curto, né? Equitação é equitação, não tem jeito. Então daqui para frente o que falta? Voltando lá no nosso esquema. Falta finalizar, regular aquela nuca longitudinal que nós não temos ainda, só temos a nuca para parar, entendeu? E depois disso aqui, de regular a nuca longitudinal, eu ensino o cavalo a seguir o focinho, que é uma coisa que eu vou usar ali no percurso também. Só que esse seguir o focinho não é uma coisa que tipo assim, eu finalizo aqui para ir para o percurso. É uma coisa que eu consigo fazer e ir melhorando durante eu estar treinando o ponto no percurso. Então o que eu preciso, as ferramentas que eu necessito para iniciar o ponto no percurso é a posição 1 e 2 de arco simples, arco reverso e nuca longitudinal, que é o que eu vou fazer por último aqui agora, para vocês verem como eu faço, como eu inicio os cavalos, a questão de quebrar a nuca. Depois a gente pode até falar de freio, alguns freios que eu uso, o cavalo tem mais dificuldade ou menos, para a gente fazer isso aí. E depois da nuca aqui, estamos finalizados. Outra coisa, você está com um levantador aí agora, um levantador pequeno, né?
Mas vale dizer que você inicia seus pontos com bridões, né? Com bridão, lá no redondel com bridão D, liso. E depois do redondel, se precisar, eu vou para um twist com um torcido mais grosso ou para um liso mais fino, vai depender do cavalo, cada cavalo tem uma sensibilidade, entendeu? E lógico, da mão da gente também. E aí depois de trazer para cá, normalmente toda essa parte que eu mostrei aqui, ela é feita de bridão, entendeu? Então só que aí depois, quando eu finalizo lá, eu já passo para um bridão de argola. Eu prefiro um bridão de argola porque eu tenho um pouquinho, eu consigo, por exemplo, se eu pegar essa mão e levar aqui, eu consigo que a rédea suba na argola até lá em cima. E o bridão dele no começo, eu preciso daquelas laterais retas para mim puxar, entendeu? As primeiras quebradas ali no redondel. E depois a gente vai falar de freio ali, a gente acaba aprofundando um pouco mais de freio, sobre os freios que eu uso, como eu uso. Mas basicamente é isso aqui, e aí eu vou dar uma galopada aqui só para mostrar para vocês como eu começo a quebrar a nuca. Eu uso uma regrinha, não sei se vocês viram, como o meu cavalo já aprendeu a parar, sair na nuca, eu não vou ter tanta dificuldade aqui. É uma coisa que eu estou vindo fazendo, ele já sabe sair da pressão. Só que eu uso uma regrinha que eu aprendi na época das rédeas, de ceder, de ficar mais fácil para quem está iniciando. Foi assim que eu aprendi. Depois com feeling você não vai precisar disso. Você vai sentir e vai soltar. Mas eu coleto o cavalo, eu peço a nuca, e eu vou contar 1, 2, 3. Se ele chegar no 3 estiver leve, eu vou aliviar e vou contar 4, 5, 6 com ele aliviado. Depois eu vou coletar de novo, coletei 1, 2, 3. Chegou no 3, está leve, está do jeito que eu quero, está posicionado, eu vou soltar de novo. Quando ele não estiver leve no 3, eu vou continuar, aí eu encerro a contagem, aí eu vou continuar, pá. Aí a hora que ele aliviou, aí eu vou contar só o 4, 5, 6 que é do alívio, entendeu? Só que isso é só para a pessoa aprender a ir tendo contato com isso aí, porque, por exemplo, hoje se você me falar, hoje se você me falar, Zé, você usa isso? Lógico que não, entendeu? É feeling. Só que o importante disso é o quê? Que muita gente confunde na hora de quebrar a nuca, Chico, que ela pede a nuca do cavalo aqui, o cavalo tá leve. E aí ela solta, tem muita gente que solta rápido demais, solta a hora que o cavalo tá voltando. E aí o cavalo aprende que a nuca é pai, voltar, entendeu? Então o cavalo tem que manter a posição um pouco para depois se aliviar, entendeu? E é lógico, você também não pode passar muito tempo, por isso que é 1, 2, 3 e ficar ali agarrado, porque aí o cavalo vai, pô, onde é a fuga desse negócio? Eu tô 10 segundos aqui encaixado e o cara não me mostra onde é que eu... Aí vai puxar para baixo, uns vai perder o bico e aí vai embora. Então só para vocês entenderem, eu vou dar uma galopadinha aqui. Lembrando que vai ficar muito mais fácil eu trabalhar a nuca com um cavalo que sabe galopar circo solto, no meio das rédeas, no meio das pernas, do que um cavalo que eu tenho que estar arrumando para trabalhar circo, né? Então muito mais fácil. Essa base eu coloquei lá no começo, então eu vou vir, vou parar a mão. Você vai, você não gosta de dedilhar, dar uma serradinha? É o último caso. Então eu gosto de parar a mão, deixar com o cavalo. Aí eu vou usar minhas pernas para impulsionar o cavalo a chegar na embocadura. Chegou, como se eu tivesse aqui, ó. Vou esperar ela encaixar. Até pra mim aqui tá bom no tambor. Eu não quero que o cavalo desça muito, mas só para na filmagem, para ficar mais claro para vocês, na minha mão aqui tá bom. Vou pedir ela um pouquinho a mais, só para vocês verem. Então, ó, chegou aqui, ó, pá, 1, 2, 3, tá encaixado, tá levinho, eu vou soltar, vou pedir de novo. Agora eu vou dar uma dedilhada nela só para eu pedir mais fundo, que ela entre mais fundo e coloco mais posterior embaixo. Aqui eu sinto, ó, que ela tá encaixada, tá certinho, o corpo tá encaixado, eu vou aliviar, soltar. Aí eu vou chegar de novo. Às vezes eu cheguei aqui, ó, pá, já deu. Não precisa eu ficar lá, 1, 2, 3. Isso que eu falei, é só para uma regrinha para vocês entenderem. Cheguei de novo, ó, pá, já deu, tá equilibrado, ó, pá. Cheguei e aliviei. Então isso aqui é a última coisa que eu faço. Eu falei, eu não quero, porque eu quebrei muito a cabeça. Eu tinha os cavalos às vezes coletados demais no tambor e às vezes eu ia pedir uma lateral aqui, o cavalo coletava primeiro para depois vir. Em outras modalidades vai bem, no tambor fica difícil. Então é uma coisa que eu tenho assim muito cuidado com a nuca dos meus cavalos de tambor. Eu ter assim, longitudinal, não fica exigindo tanto, nem trabalhando muito. Isso aqui é só uma introdução, é uma coisa que eu não faço diariamente nos meus cavalos. Isso aqui não é um trabalho que eu, assim... Na verdade você só quer o bico aqui um pouco. Isso, só
Isso aí, exatamente isso aí, Chico. Só isso aí. Você não pega ele reto, você pega ele arqueado. Um pouquinho arqueado. Cantinho do olho aqui, ó, pra ele aprender a ficar... quando eu tô coletando ele, tô com a nuca aqui, eu acaba obrigando ele a ficar com o corpo em pé. Então ele aprende a trabalhar arqueado sem cair. Então o que eu mais preocupo com esses cavalos é eles aceitar a minha mão na hora que eu sento na sela. Essa nuca aqui que é a hora que eu vou no tambor. Então eu venho aqui para tá leve. O que eu mais preocupo, que a gente trabalhou lá do começo, eu vou mostrar para vocês. Vou cortar aqui dentro só para ficar mais fácil para filmar. É isso aqui, ó. Eu não tenho que pegar de uma vez na boca. Olha, se eu sentei na sela, ele vai... Você só relou na boca. Vai coletar, entra, que é o que eu quero. Na hora que eu chegar lá, que eu afundar na sela na virada, ele entrar com os posterior. Entrou com os posterior, a frente fica rápida. A frente fica leve, né? Aliviou, a frente fica rápida. Terminei isso aí, dei essa pincelada na nuca, nos potos, só para ver como é que tá, se não tá bicudo, se não tá para cima, tá coletadinho. Então vou começar a parte de seguir o focinho. Meu cavalo já sabe fazer o arco simples, na posição 1 e 2, mais alinhado e mais dobrado, exigindo mais. Aí eu vou pegar o focinho aqui, vou trazer, vou levar essa rédea, aí eu vou empurrar a perna no cavalo aqui, ó, a perna de fora minha tá colada, ó, andou, acelerou, eu tiro a perna. Então eu vou pegar de novo o bico, ó, a hora que eu levar a rédea de fora, agora ela já veio, não precisou levar a perna. Então eu não vou bater a perna, eu vou só pegar o bico aqui, ó, aí... É isso que eu quero. Então faço para a direita, faço para a esquerda, eu fiz para a esquerda, vou fazer para a direita. Então ó, ela entrou lerda, eu vou pôr a rédea, ó. A rédea é acelerador, ela não está saindo da rédea, minha perna está colada nela. Andou, eu alivio. Senti que ela aumentou. E nisso daí você não abre muito a mão. Não. Eu não quero abrir demais, Chico, ótima pergunta. Porque se eu abrir demais, aí nós volta lá naquele lugar que nós falamos, eu desmancho meu cavalo, eu perco a posição. Entendeu? Eu quero que ela siga o focinho leve, o corpo arqueado aqui, ó. O corpo tá molinho. Pra ela manter a paleta em pé também. Isso aí, exatamente, ó. Aí já veio, já tá leve. Aí vai chegar a hora, mais pra frente aqui, depois, com esse cavalo mais, trabalhando isso mais vezes, que eu falei que é uma coisa que eu não preciso terminar aqui pra ir no tambor, e todo dia eu vou trabalhar. Normalmente eu trabalho dia sim, dia não, isso aqui, mas é coisa que é duas para um lado, duas para o outro, que já vai aprendendo, aí depois eu vou pegando, vai ficando mais rápido aqui, ó. Que é o que eu vou usar no tambor, entendeu? Daí eu vou abrir a mão, ó, e vai ficando mais rápido aqui, aí eu toco para frente, sempre saindo. É isso aqui.